Mercado, com loja na Barão do Rio Branco, informa o prefixo desta emissora. CYD 252 102,3 MHz. Arano FM. Garanhuns, Pernambuco. A rádio que todo mundo ouve. Começou o arraiá de ofertas do Popular Supermercado. Arraste o pé e venha correndo para este show de preços baixos. As ofertas que deixarão seu São João ainda mais gostoso, você encontra aqui. E você pode pagar suas compras em até 2 vezes em todos os cartões. Anarriê! São João de verdade só no Popular Supermercado. Rua Barão do Rio Branco, 123, Centro, Garanhuns. Atenção! A Barra Nova Atacadão informa que nos dias 18, 19 e 20 de junho, sexta, sábado e domingo, estará fechado para balanço, retornando a funcionar normalmente no dia 21, às 7 horas da manhã. A direção agradece a compreensão de todos. Marano FM. Quem entende de estilo próprio conhece a Coach, porque a Coach é mais que uma marca, é um conceito de moda. E a ótima notícia é que em breve vai ter Coach em Garanhuns também, porque Garanhuns e a Coach combinam em tudo. Aguarde nossa loja na Rua Dom José, no centro da nossa cidade. Tudo o que você precisa para ficar linda, a Coach tem. Siga nosso Instagram, Coach Garanhuns Oficial, e confira as badaladas novidades da nossa loja exclusiva. Coach, mais que uma marca, um conceito de moda. Curta sua festa junina com saúde e sem aglomeração. Na rede de farmácias Deon, você encontra as melhores ofertas para cuidar da saúde e da beleza, com descontos especiais nas compras à vista e o melhor atendimento. Caristia e reforce a sua imunidade com alimentação saudável e nossos suplementos vitamínicos. Preço baixo, saúde, festa junina sem sair de casa. Rede de farmácias Deon, o caminho da saúde. Fiat Mobi novinho direto pra sua garagem é no Mandacaru da Sorte dessa semana. Isso mesmo, só no quarto sorteio tem um Fiat Mobi novinho só pra você. E mais, R$5.000 em dinheiro vivo do primeiro ao terceiro sorteio, 5 mil. E mais, 10 prêmios e R$500 no Giro da Sorte. Compre já o seu por apenas R$5 e boa sorte. Adquirindo o Mandacaru da Sorte, você contribui com a Associação São Vicente de Paulo de Arco Verde. Mandacaru da Sorte, Mandacaru da Sorte. Liga o rádio, tenha pra você, vai ver. Doutora Maria Celita, médica cardiologista, realizando consultas cardiológicas, eletrocardiograma, ecocardiograma, transtorácica e carótidas, monitoramento da pressão arterial 24 horas e Holter 24 horas. Atendimento de segunda a sexta-feira no Hospital Perpétuo Socorro por todos os convênios do hospital. Marque sua consulta pelos fones 3762-2002 e 3762-2003. CYD 252, Rádio Marano FM, 102,3 MHz. Garanhuns, Pernambuco, a rádio que todo mundo ouve. Quarto Poder. Quarto Poder. Está no ar. Quarto Poder. Seu programa jornalístico com credibilidade e imparcialidade, sob o comando do economista Matheus Fernandes e dos bacharéis em Direito Felipe Barros e Lucas Cavalcante. Quarto Poder. Quarto Poder. Matheus Fernandes. 12,4, meu amigo, na 102,3 FM, a partir de agora, o Quarto Poder, seu programa de política, economia e comportamento. E comigo, de segunda a sexta, na bancada, Lucas Cavalcante. Lucas Cavalcante. Boa tarde, meu amigo Matheus Fernandes, boa tarde aos ouvintes da Rádio Marano. Cumprimentar meu amigo Arnaldo, que já está aqui nas operações. Posso chamar nosso amigo Felipe Barros, está conectado? A gente tá querendo boicotar ele aqui, tô tapeando aqui com o Arnaldo pra gente dizer que não tá, mas ele tá, não tá, Arnaldo? A gente sempre fica receoso, né, que nesse momento, como o Felipe tá lá em Belo Jardim, tem esse problema de conexão às vezes, mas isso só acontece às vezes, né, não, meu amigo Felipe Barros? Felipe Barros. Boa tarde, Lucas, boa tarde, Matheus. Eu acho que acontece propositalmente, não sei porquê.
mas vamos deixar isso para outra ocasião, né? Boa tarde a todos os ouvintes para mais um Quarto Poder. Lembrando, pessoal, que o Quarto Poder e Amarano são multiplataformas, tá? A gente tá no YouTube, no Deezer, no Spotify, em todas as redes sociais, Instagram, Facebook, só pesquisar lá, @QP Quarto Poder. E também temos o aplicativo da Rádio Amarano, tá? Você que tá aí em casa já pode baixar. E já tá com imagens, Arnaldo, o aplicativo? Daqui a pouquinho. Olha, daqui a pouquinho já tem imagens, você vai poder nos ver aqui. Matheus com essa blusa de frio dele, parece um pijama, Pijama. Não, é que Sérgio Cá tem umas frescuras que ele bota essas bolinhas, nunca entendi, mas eu ganhei, então presente não se pode jogar fora. É verdade. E é isso aí, a gente vai hoje Tô gostando da costeleta do Lucas, quem tiver no YouTube... Tá mais alongada, né? Hoje a gente vai discutir sobre a política nacional, principalmente, e também sobre o cenário estadual e municipal, local, regional, como a gente sempre faz. A gente vai conversar com vocês, cara ouvinte. Hoje, especialmente, a gente vai estar diretamente ligado em alguns assuntos municipais também, com retorno, por exemplo, das atividades da Câmara Municipal, enfim, dentre outros, e um pouco da repercussão nacional, tá? De antemão, o Lucas já disse nas nossas redes sociais, e lá você encontra um linkzinho para o WhatsApp do Quarto Poder, e você pode participar conosco. O DDD 87, o dígito 9683-3332. Repetindo, o DDD 87, o dígito 9683-3332. Lá você vai encontrar o WhatsApp do Quarto Poder e vai falar com este que vos fala aqui, Matheus, ou com o Lucas, enfim. Com o pessoal a foto do WhatsApp também, inclusive, é bem feia, vocês vão se assustar. Com certeza. E hoje a gente vai tratar de assuntos muito importantes, principalmente no setor econômico. Ontem, por volta das 9, mais ou menos da noite, meu amigo Lucas me procurava para falar um pouco sobre economia, e a gente batia um papo de como se informar, alguns indicadores que a gente tem que prestar atenção na hora de fazer o seu investimentozinho, tá? Se correr, botar um dinheirinho ali na Bolsa de Valores, enfim, uma coisa simples que antigamente parecia coisa de milionário, hoje em dia com R$30 você compra uma ação, e daqui a pouco você pode ou perder tudo, ou você pode ter uma ação valendo o quinto, o sexto durante o ano, né? As avaliações de algumas... Eu acho que o ouvinte de casa, né, ali navegando pelo YouTube, já deve ter visto a propaganda daquela, hoje em dia... daquela Betina, né, que é uma loirinha, que ela fala, eu hoje só tenho 22 anos e já ganhou R$1 milhão. Já tenho R$1 milhão na bolsa. E aí o pai deu 900 mil, ela ganhou o restante, 100. Fechou assim, 1 milhão. Ela falou uma coisa que eu acho bem interessante, Felipe, que ela disse que na bolsa o risco de você perder tudo existe, mas o risco de você multiplicar seu patrimônio em sei lá, 1000% também existe, né? Também existe. Então, assim, é uma coisa que ela é quase que inversamente proporcional. Você pode perder tudo, mas a possibilidade de ganhar é muito alta. Lucas, a gente pode dizer isso também da lotomania, né? Não. Não necessariamente. Não necessariamente. É uma aposta... Você pode perder tudo. Bom... Na verdade, a regra é perder tudo aí, no caso. Exato. Justamente. Diferentemente do que foi no passado, hoje em dia a Bolsa... A B3, né? Que é a Bolsa de Valores, a Ibovespa, que é o índice que afere a Bolsa de Valores de São Paulo, que atualmente é a única de grande relevância no país, ela democratizou muito, né? Hoje em dia tem, apesar durante a pandemia, muitos CPFs, pessoa física, terem saído por conta, enfim, de proteger seus patrimônios, ou enfim, necessariamente ter que fazer gastos com o que estava sendo poupado. Hoje em dia não, né? Hoje em dia você com R$30 você compra um papel do Tesouro, por exemplo, que é aportado pelo governo federal, e o Tesouro Nacional é quem vai conceder aquele pagamento no final do contrato que você faz com ele. Você está emprestando dinheiro ao governo e de certa forma é 100% garantido, tá? É a famosa CDI ou a Selic, enfim, depende do formato o CDB, depende do formato que você investir. E quem fala mais para nós daqui a pouquinho é o professor Écio. Mas por hora nós vamos aos intervalos e voltamos em instantes. Quarto Poder. Você sempre atualizado com o melhor conteúdo da notícia.
Itaíba, todo mundo ouve. Marano, a superpotência de Pernambuco. Envie seu e-mail para qp4poder@gmail.com. qp4poder@gmail.com. Sua empresa está precisando de capital de giro? Tem planos para investir em novo negócio ou ampliar suas operações? Não consegue financiamento junto aos bancos ou investidores? Conte com a Sedes Consultoria e Planejamento para solucionar os problemas de sua empresa. Afinal, são mais de 18 anos de experiência no mercado e mais de 500 projetos aprovados no Banco do Nordeste. Visite nosso site www.sedesconsultoria.com.br. Quarto Poder. Quarto Poder. Matheus Fernandes. 12h11, meus amigos, estamos de volta rapidinho agora nesse intervalo. E como a gente vinha falando, né? Quem fala um pouco dos indicadores, uma coisa que o Lucas me perguntou, quais os indicadores ontem que eu devo me atentar a fazer investimentos? Tem vários, tá? Alguns do Banco Central, outros de instituições que fazem aporte de investimentos, mas o professor Écio Costa aponta quais a gente tem que dar uma olhada nesta semana. Economia e negócios. Oferecimento Sedes Consultoria. Soluções para a sua empresa. Economia com Écio Costa. Boa tarde, Matheus e Lucas. Boa tarde, ouvintes do Quarto Poder. E vamos a mais uma semana econômica. Após ficar alguns dias andando de lado, depois de bater recorde por diversas vezes, o Ibovespa deu uma certa corrigida na sexta-feira, enquanto os investidores já se preparam para uma semana bastante agitada na nossa economia, né, e na Bolsa, com mais uma super quarta de decisões de políticas monetárias. Vale lembrar que a super quarta é aquele dia onde você tem decisão de juros tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. E vai acontecer nessa quarta-feira. Logo às 15 horas, no horário de Brasília, o Comitê Federal do Mercado Aberto, o FONC, lá dos Estados Unidos, vai divulgar a sua decisão de juros e, apesar de uma projeção de manutenção das taxas na faixa... Acho que a gente teve um probleminha aí na conexão do áudio. Nosso querido amigo Écio. Acontece, né? Acontece. Essas coisas são naturais da rádio. Mas a gente vinha tratando dos indicadores, tá? Quarta-feira agora tem o Copom, né? A reunião que decide a taxa de juros. Qual vai ser a Selic, qual vai ser o volume da Selic para os próximos 90 dias, que a cada 90 dias tem a reunião do Conselho Monetário Nacional, que é quem baliza a nossa taxa de juros. Ele baliza de acordo com alguns indicadores, tá? Um deles é o IBC-BR, que é o avanço, que é a prévia do PIB, tá? A taxa de crescimento que o nosso país vai ter. Se não me engano, no último mês de abril, segundo o professor Écio Costa e os dados do Banco Central, fomos melhorando ao longo do tempo, tá? 0,44 de crescimento no mês de abril. Infelizmente, ainda em cima de uma base muito ruim, por conta do ajuste sazonal. Ano passado, tivemos uma queda de 9,5% no mês de abril, que foi o auge da pandemia, a gente sabe disso. Agora, em tendência de recuperação, se fizermos o ajuste sazonal, inclusive para 12 meses, a queda é de, se não me engano, 1,2%, tá? Então, ainda estamos abaixo, mas estamos em recuperação lenta, mas em recuperação. Olha, eu quero trazer uma notícia aqui, Matheus, que eu achei um dado interessante para a gente discutir. Eu quero ver logo a opinião de Felipe sobre isso aqui. Ó. Com quase 11%, o Partido dos Trabalhadores tem mais filiados no estado de Pernambuco. É o partido que mais tem filiados no estado de Pernambuco, Felipe. O PT. É que você entende aí desse dado que foi noticiado pelo Diário de Pernambuco? Bem, primeiro eu gostaria de mandar um abraço. Gostaria de mandar. Felipe tá conosco, Arnaldo. Felipe? Oi, estou aqui. Agora sim. Tá ouvindo? Estamos sim. Só um momentinho. Sabotaram meu microfone de novo. Foi Arnaldo aqui. Foi Arnaldo.
Arnaldo não gosta desse torcedor do esporte. Mas pode comentar, Felipe. Retomando aqui, eu tinha acabado de dizer, Matheus deu uma saidinha aqui para quem tá no YouTube vai ver que ele saiu na hora errada. Com quase 11%, PT, Partido dos Trabalhadores, tem mais filiados no estado de Pernambuco. No top 10 aí, o PT vem liderando com 63.178 filiados. O que é que esse dado quer dizer pra gente, Felipe? Primeiro eu vou mandar um abraço aqui pro nosso amigo Joás, tá nos assistindo. Petista roxo. Né, pelo YouTube. Ele deve gostar desse dado. Esse dado me deixa muito triste, né, Lucas? Porque, assim, o PT é responsável por aquela tragédia que aconteceu aí em 2013, nos últimos anos, de corrupção. E me parece que as pessoas não se aperceberam disso ou decidiram ignorar esse fato, entendeu? Então, realmente, isso me deixa um pouco triste com a política, principalmente aí do nosso estado. Não é um dado para que nós fiquemos felizes e contentes com a política do nosso estado. Eu acho que não, eu vejo totalmente o contrário. Eu acho que quanto mais gente filiada no PT, melhor. Talvez as novas safras mudem o que foi no passado do partido. Por exemplo, a gente tem um exemplo do atual vice-prefeito, Pedro Veloso, em que nada tem a ver com a corrupção do partido em que ele está inserido. Acredito eu que ele não tenha poder de decisão nenhuma, inclusive sobre o partido de modo estadual, tá? Por muitas vezes a gente viu o partido aqui dos dos trabalhadores aqui no estado dar rasteira nos seus candidatos em que nada tinha a ver com o passado do partido. Diferentemente, por exemplo, do Partido Progressista, o PP, que permanece na sua linha dura há 200 anos. Né? E o PP, inclusive, está em terceiro. Em segundo fica segundo o PP, em terceiro o MDB. Aqui. Não, mas assim, esses dados de número de filiação, para mim, não quer dizer muito, por conta que o TSE demora muito para atualizar tudo, a gente sabe muito bem disso, e a gente vê que muita gente nem sabe que está afiliado às vezes, ou até já morreu. Então, assim, 200 anos, a gente sabe disso, a gente viu questões de filiação ano passado de partidos, durante o período eleitoral, e a demora é gigantesca. Mas eu quero mandar um abraço aqui, rapaz. Doutor Márcio, eletricista, ele que é o pai do Andinho, tá? Ele tá fazendo 50 anos hoje. Grande amigo da gente há muito tempo. Estivemos na casa dele no ano passado. Se lembra, Felipe, dele? Estivemos na casa dele, da esposa dele. E a gente gostaria de desejar aqui as melhores virtudes. É seu Márcio, né? Doutor Márcio. Com certeza, lembro sim, mandar os parabéns para ele. Muita saúde, muita paz, e muita sabedoria, que Deus governe e guie seu caminho sempre. Mas agora sim, vamos falar um pouco sobre a economia com o professor Écio Costa. Boa tarde, Matheus e Lucas, boa tarde, ouvintes do Quarto Poder, e vamos a mais uma semana econômica. Após ficar alguns dias andando de lado, depois de bater recorde por diversas vezes, o Ibovespa deu uma certa corrigida na sexta-feira, enquanto os investidores já se preparam para uma semana bastante agitada na nossa economia, né, e na Bolsa, com mais uma super quarta de decisões de políticas monetárias. Vale lembrar que a super quarta é aquele dia onde você tem decisão de juros tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. E vai acontecer nessa quarta-feira. Logo às 15 horas, no horário de Brasília, o Comitê Federal do Mercado Aberto, o FONC, lá dos Estados Unidos, vai divulgar a sua decisão de juros e, apesar de uma projeção de manutenção das taxas na faixa entre 0% e 0,25%, também existe uma grande expectativa sobre o comunicado. Por quê? Porque a gente tem visto dados recentes de inflação lá nos Estados Unidos mostrando uma forte alta, e aí analistas e investidores têm se perguntado ao Banco Central americano se ele poderia antecipar, ou se ele vai antecipar
a alta de juros daquele país. Também a possibilidade de alterar o seu programa de compra de títulos, né? Isso, o FONC pode já trazer esse debate do início da redução dessas compras de ativos, né? Claro, por conta de surpresas altistas aí da inflação e também de uma melhora mais consolidada da economia. Só que, claro, deve manter também sua leitura de que as pressões da inflação são essencialmente temporárias, né, segundo eles dizem, trazendo as restrições de oferta como elementos a serem observados. E na quarta-feira, né, no mesmo dia, porém, após o fechamento da Bolsa, vai ser a vez do Comitê de Política Monetária do Banco Central apresentar a nova Selic, né, onde o mercado vem projetando uma nova alta de 0,75 ponto percentual, fazendo com que a Selic, com a taxa básica de juros da economia, passe dos 3,5% ao ano para 4,25%. Essa avaliação ela foi ainda mais reforçada com a surpresa que a gente teve na semana passada com o IPCA, né, subindo muito, né, e deixando a inflação acima dos 8%. E claro, também com revisões mais positivas para o PIB aqui do Brasil. Então essa decisão ela deve ser, claro, acompanhada aí de uma reavaliação do Banco Central, né, mostrando que o ajuste da taxa de juros pode ser mais forte, né, do que se esperava inicialmente. E isso vai trazer indicações importantes, né, para os próximos passos do Banco Central sobre a política monetária. Com relação a indicadores, a gente tem uma semana mais fraca, mas logo hoje, na segunda-feira, temos a divulgação do IBC-BR, né, que é o Índice de Atividade Econômica do Banco Central, e que funciona como uma prévia do PIB. Né? Então, você vai ter uma projeção de como o PIB está se comportando referente ao mês de abril, onde o mercado espera um crescimento de 0,45% nesse mês. E, claro, reforçando, né, o momento de recuperação da nossa economia. Lá fora, a gente vai ter produções industriais nos Estados Unidos e na China, divulgadas na terça-feira, né, nos Estados Unidos pela manhã e na China à noite. E a maior economia do mundo tem uma projeção de crescimento industrial de 0,7% em maio, na comparação com abril. Já na China, a expectativa é de uma alta de 18%, mas olhando de forma anualizada. Nessa semana também temos dias decisivos com relação ao futuro da Eletrobras. A gente teve já a aprovação na Câmara da medida provisória que abre o caminho para privatização, na realidade para capitalização da empresa, e está no Senado, né, com a expectativa de que seja votada essa semana sem grandes alterações. Já, claro que a MP perde a validade no dia 22, então não teria tempo hábil para voltar para a Câmara. É claro que a gente tem aí também muita expectativa em relação a essa privatização, na realidade essa capitalização, que deve trazer muitos movimentos para o mercado. Então é isso, uma ótima semana a todos e um grande abraço. Quarto Poder. Não vou nem comentar mais do que o professor já deixou tão claro as questões econômicas, tá? Aprendeu, Luquinha, todos os indicadores? Rapaz, é difícil aprender tudo, né? Mas a gente vai observando o Écio e vai bebendo um pouquinho dessa sabedoria todo dia, né? Que tá aqui compartilhando com a gente. Isso é bom pro ouvinte também. Aquele cara que quer começar a investir, não sabe muito bem por onde começar. Escutar esse é um bom caminho. Felipe parou de colocar dinheiro em Bitcoin e aprendeu que Bitcoin é furada ou não? Rapaz, não botei mais, também não tirei. Deixei lá, vamos ver se recupera, né?
Mas realmente tem que anotar todos esses dados aí que o professor Écio, viu, fala, porque que são dados importantes. E, aproveitando o momento, fazer uma correção aqui, Joás tá pedindo, tá, para dizer que ele não é petista. Né? Ele não é filiado ao PT, tá, segundo ele estava me falando aqui. E concordar contigo, Matheus, nesse sentido de que realmente a maioria das pessoas não sabem, né, o que se passa nos bastidores aí do partido e não tem nada a ver com as decisões do partido. Mas mesmo assim eu continuo ficando triste com essa decisão das pessoas pelos motivos que eu já falei. Inclusive ficaria contente se Pedro tivesse escolhido outro partido para se candidatar. Gostaria muito, mas eu sei que é uma pessoa vamos... de futucadinha, Felipe, meu primo. Muito bom coração. Gente boníssima, mandar um abraço para ele aí, para Pedro, toda a família, um beijo, um abraço. Eu só quero informar aqui que se Pedro não tá de vermelho, Lucas hoje tá, viu? Tá com a capinha do celular e inclusive a alça do celular. O relógio é vermelho. Mas falando ainda em partido, nós temos uma notícia, tá? Falando em quem de filiação, mas também tem quem levou o pega o beco, né? O famoso Rua, o ex-presidente da Câmara dos Deputados Federal, Rodrigo Maia, foi expulso do Partido Democratas, tá? Acredito que caberia mais gente nessa expulsão, mas, por hora, vamos à reportagem que trata desse assunto. O DEM expulsou o deputado federal Rodrigo Maia, ex-presidente da Câmara dos Deputados. O partido comunicou o desligamento por meio de nota nesta segunda-feira e salientou que Maia teve amplo direito de defesa, mas que a definição foi feita de forma unânime. A Comissão Nacional da Legenda considerou que o parlamentar cometeu infração disciplinar. A crise entre o DEM e Maia começou em fevereiro, quando a bancada do partido apoiou Lira, do Progressistas, para presidir a Câmara, candidatura estimulada pelo presidente Jair Bolsonaro. Já Rodrigo Maia apoiava Baleia Rossi, do MDB, e acusou os colegas de traição e não poupou palavras na época. Agência Rádio Web com informações de Brasília, Leno Falck. Quarto Poder. Olha aí, notícia de Rodrigo Maia. Eu quero fazer um comentário sobre ela, mas a gente vai para um break rapidinho e na volta eu vou falar um pouquinho sobre essa situação do famoso Botafogo, né? Rodrigo Maia. 12h25, Rádio Marano, a gente volta daqui a pouquinho. Quarto Poder, você sempre atualizado com o melhor conteúdo da notícia. Cavalos de potência, estabilidade nas curvas, tecnologia de ponta. Tudo isso a bordo do seu rádio. Auto Motors. As melhores dicas do mundo do automóvel. Você acelera aqui. Marano 102,3. O Quarto Poder está sempre com você. Acompanhe nossos programas e matérias em nosso canal no YouTube, Twitter, Face e Instagram. Sua empresa está precisando de capital de giro? Tem planos para investir em novo negócio ou ampliar suas operações? Não consegue financiamento junto aos bancos ou investidores? Conte com a Sedes Consultoria e Planejamento para solucionar os problemas de sua empresa. Afinal, são mais de 18 anos de experiência no mercado e mais de 500 projetos aprovados no Banco do Nordeste. Visite nosso site www.sedesconsultoria.com.br. Quarto Poder. Matheus Fernandes. 12h28, estamos de volta no Quarto Poder. Eu quero mandar um abraço aqui, tá, para o Paulo, nosso amigo Paulo, Felipe, lá de Miami. Será que a gente tá chegando longe, hein? Pois é, rapaz, importantíssimo saber que ele tá acompanhando a gente sempre, né? Estamos aí, ele até me corrigiu, né? Nem Fort Lauderdale, é uma cidade bem próxima ali. Ele disse, fala Flórida que é melhor, porque ele vive numa região ali que são várias cidades, uma próxima da outra, e aí ele disse, não, diz que é só na Flórida que todo mundo sabe onde é. Com certeza. E também quero mandar um abraço aqui, tá? Ela que tá na fila do banco agora, tava nos ouvindo pelo aplicativo, a Mauriane, ela que trabalha no setor de saúde lá em Lajeado, estudei com ela, um abração aqui e tire muito dinheiro pra gente, que a gente tá precisando, viu, Mauri? Tamo junto.
Olha, e retomando a notícia sobre Rodrigo Maia, quando eu disse agora que o apelido dele era Botafogo, é porque eu não sei se o ouvinte se recorda, mas durante as delações da Lava Jato, foi noticiado que o apelido de Rodrigo Maia, né, dentro daquela estrutura de organização em corrupção, era Botafogo, né, pelo fato dele ser do Rio de Janeiro e estar no bairro ali, morar no bairro correspondente à localização ali que se deu o clube do Botafogo. E aí ficou o Botafogo. E ele é torcedor do Botafogo. E torcedor do Botafogo também, né? E aí, Felipe, como é que tu acha dessa expulsão de Rodrigo Maia do Democratas? Bem, eu fico muito feliz, não é novidade para ninguém, todo mundo sabe, né, que eu sou filiado ao Democratas, inclusive participei do pleito do ano passado pelo Democratas, e fico muito feliz com essa notícia, né, eu já esperava isso ansiosamente há bastante tempo, e calhou que agora finalmente aconteceu. Acredito que também o Rodrigo Maia provocou isso, ele queria também ser expulso do partido, mas aí eu acho que juntou, né, aquele ditado popular, fome com a vontade de comer, deu certo para todo mundo. E uma das coisas que fica bem claro aqui é que o Rodrigo quer colocar uma falsa verdade, tá? Uma meia verdade como possível necessidade da expulsão dele. O Rodrigo coloca como se a Semineto estivesse procurando uma aproximação com o atual presidente da República, que é de fato a maior das mentiras que existem. Sabe por quê? Vamos voltar à trajetória. Vamos fazer uma recapitulação. Quem queria ser candidato rasgando a Constituição era o senhor Rodrigo Maia, porque não se pode ser reeleito. Ia ser a terceira vez que ele ser o presidente da Câmara. Em nenhum lugar do mundo, com a nossa Constituição, a avaliação seria correta desse movimento, né? Só que o Rodrigo achou que, por conta de embates do atual desgoverno, né, do presidente da República, o STF validaria um ato inconstitucional, o que não aconteceu, tá? O STF deu de ombros para o Rodrigo e disse não, uma coisa em nada tem a ver com a outra, a Constituição permanece sendo respeitada, pelo menos às vistas do que é decoro do regimento interno da Câmara, e não cabe a reeleição. Não existe esse movimento de reeleição para presidente da Câmara, e não foi feito. Então, depois disso, que Arthur Lira já tinha ganhado campo dentro das movimentações políticas do Congresso Nacional, já tinha conseguido mais da metade do PSDB junto a Aécio Neves, tá? Todo mundo sabe disso, que o PSDB só finge, tá? O PSDB só finge a título nacional que é oposição, mas na verdade o PSDB é nada mais do que nada menos um governista tímido. Depois, o Neto não teve mais controle sobre as promessas que Arthur Lira tinha feito a alguns candidatos, a alguns deputados do Democratas, que é um partido sim dividido, como todos os outros são. Nenhum partido nesse país é unitário. É tanto como a gente colocou aqui que o PT muitas vezes tem vontade de lançar candidatos aqui em Pernambuco e o PT nacional vai e toma. Por que foi que Marília Reis não foi candidata a governadora na última disputa para governo? Porque Humberto Costa derrubou ela, via nacional. Por que é que o PT não tem candidato ao governo do estado o ano que vem? Até agora não tem movimentação nenhuma e Lula está abraçado com Paulo Câmara. Porque o PT nacional não deixa que o PT local tenha... que se sobressaia das cadeiras que ocupa, por exemplo, como a Secretaria de Agricultura do estado de Pernambuco. Os cargos pesam mais do que a força política. Então, é bem claro que as movimentações políticas em torno de Rodrigo Maia eram muito enfraquecidas, principalmente no âmbito partidário. Ele nunca deu ouvidos a nenhuma diretriz do Democratas, nenhuma, não fez conciliação com o partido e depois arrumou de última hora a candidatura de Baleia Rossi, que esse sim seria um bom presidente da Câmara, que é o presidente atual do Movimento Democrático Brasileiro, do MDB, só que as forças hegemônicas que estavam em torno de Baleia Rossi ficou só sendo a esquerda, que não lançou candidato. Não lançou candidato, tá? Dessa vez o Freixo não quis sair candidato, como ele lançou da primeira vez, porque ele sofreu traições, inclusive do PT, quando todos votaram no Rodrigo Maia. Vale dizer que o Freixo vai PSB agora, viu? Prometeram votos. Inclusive Ciro Gomes jogou isso na cara daquela que disputa com o Bolsonaro, que briga com o Bolsonaro sempre, como é o nome dela? A dos direitos humanos? Maria do Rosário. Ciro Gomes jogou isso na Universidade Federal de Pernambuco, no ano retrasado,
que o PT prometeu votos a Freixo e nunca entregou. Votou em Rodrigo Maia. O mesmo movimento ia acontecer, só que um pouco mais esvaziado com o Baleia Rossi. Então, os partidos de centro a centro-direita e alguns até de centro-esquerda se movimentaram em torno do Arthur Lira, por tê-lo conhecido como um presidente da Câmara de palavra. Um cara que ia honrar com seus compromissos em defesa do voto da minoria e da maioria de forma regimental. Então é isso, é simples como isso. Rodrigo Maia, por última hora, que não conseguia ser candidato mais de si mesmo, inventou que a candidatura do Baleia Rossi era uma candidatura de oposição. Eu não vejo assim. O Movimento Democrático Brasileiro é oposição ao governo federal? Aonde? Em que circunstâncias? Paulo Scaff é oposição a Bolsonaro? Paulo Scaff é presidente do MDB São Paulo. Eu não vejo dessa forma. O que eu vejo é as movimentações de Rodrigo Maia o isolaram. E de forma isolada, ele perdeu o juízo como candidato de si próprio. Não soube sair do poder. Não aprendeu nada com o quadro histórico do Democratas, antigo PFL, que foi Luiz Eduardo, que dito pelo PT, tá? Arlindo Quinalha diz isso. Naquele documentário que eu sempre comento aqui com o Lucas, Arlindo Quinalha pontua que caso Luiz Eduardo Magalhães, desde que faleceu em meados de 98, se não me engano, fosse candidato à reeleição da presidência da Câmara dos Deputados, teria 350 votos, ampla maioria. E não quis, jamais o quis. E ainda, saiba lidar com o poder. Arlindo disse que, após a saída, Luiz Eduardo, para quem não conhece, é bom dar uma olhada, no YouTube tem, tá? Muita coisa sobre a política brasileira. Luiz Eduardo pontuou, o Arlindo Quinalha pontuou que Luiz Eduardo nunca fez uso do poder como algo que fosse esmagar alguém. Ele, quando saiu do prestígio da presidência da Câmara, onde teria o maior poder de tudo, ele se tornou líder de governo do presidente Fernando Henrique Cardoso. E pouquíssimas vezes ele subiu à tribuna para dar alguma ordem. Ele não precisava demonstrar poder, pois ele tinha. São palavras do Arlindo Quinalha, tá? Não são palavras minhas nem do Lucas. É só olhar lá. Alguém que é respeitado da esquerda à direita, do centro aos independentes, de maneira pontual, soube lidar com o poder, mesmo o tendo muito mais do que Rodrigo Maia. Acho que Rodrigo nunca soube que o poder era passageiro, tá? A gente às vezes tem que lidar com isso, mas o prestígio não. O prestígio ele permanece, independente do poder em suas mãos, coisa que o Rodrigo nunca conquistou. Leu uma notícia aqui, Matheus, aproveitando tuas palavras, saiu aqui no Globo, né? Expulso do DEM, Rodrigo Maia se oferece para ajudar Lula em 2022. Alguma surpresa de vocês aí com essa notícia? Ele que namorou com Bolsonaro, né? Usando os termos aí do presidente por bastante tempo, inclusive teve que fazer esse acordo com ele para ser eleito, né? Com o presidente da República. E agora ele dança para o outro lado, né? Vai para junto do ex-presidente e provável candidato aí em 22, Luiz Inácio. Exato. Isso é um movimento que, desculpa que o Matheus interrompendo, isso é um movimento que para quem conhece, para quem viu um pouquinho da trajetória de Rodrigo Maia, é muito óbvio. O Rodrigo Maia é o tipo de político que trabalha sob a gravidade, né? Quando determinada força política pesa, ele entra em órbita ali, fica ao redor, tentando, de alguma forma, ganhar sobre isso. Foi o que aconteceu com o atual presidente da República durante esse início de mandato. A gente viu que Rodrigo Maia utilizou inúmeras vezes o fato de estar na presidência da Câmara e ter um poder de articulação política como uma espécie de chantagem ali para fazer com que Bolsonaro meio que se ajoelhasse. Tanto é que ele fez, entregou o maior número de emendas da história, né? Felipe sabe disso, que nenhum presidente da República, isso aí incluindo Luiz Inácio Lula da Silva, que fez com muita força isso, mas nenhum presidente tinha destinado tanta emenda quanto o presidente Bolsonaro. Isso mostra que Rodrigo Maia sabe se aproveitar desse movimento do poder. Circunstâncias, né? Ele vai para onde a maré o leva, né? Se o poder está na mão de Luiz Inácio como um possível vencedor das eleições de 2022,
ele vai colar. Não tem nada de antidemocrático ou democrático nessa história, é muito diferente. Olha, falando sobre Marais, eu acho que o Rodrigo Maia é um bom surfista. Viu? Ele é esperto. Mas, ainda falando um pouco sobre a Câmara, os relatores da reforma tributária serão definidos nesta semana, diz o presidente Arthur Lira, tá? Quem traz a notícia para nós é a Laísa Lopes. Eu acho que talvez, Felipe, estejamos próximos de uma futura, quem sabe, talvez, reforma tributária, tá? Eu não sei se nos modos que todo mundo pensa, ou principalmente a PEC 45, como a gente gostaria que fosse aprovada, que é de autoria, inclusive, do Baleia Rossi, que foi candidato à presidência da Câmara, né? E saiu derrotado, mas, de fato, seria muito importante para um momento de reaquecimento da economia. Talvez, eu vou pontuar 23, tá? Eu não acredito que a nossa economia se recupere tão rápido, com a vacinação tão lenta. Mas com a palavra, a jornalista Laísa Lopes. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, afirmou nesta segunda que os relatores da proposta da reforma tributária serão definidos até o final da semana. Lira disse que conversou sobre a questão com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e que os relatores das duas casas legislativas devem ser definidos simultaneamente. Lira disse ainda que vai se reunir nesta semana com líderes partidários e com integrantes da equipe econômica do governo para tratar da reforma, em especial nas questões relacionadas ao imposto de renda. Em maio, após extinguir a comissão especial que tratava do tema, Lira disse que a reforma iria tramitar de maneira fatiada e contaria com 3 ou 4 relatores. Com o fatiamento, a expectativa é de que os temas que tratam de impostos sobre a renda e o consumo sejam debatidos pela Câmara e o passaporte tributário vai para o Senado. A previsão é que os 2 temas sejam discutidos em cada casa por 30 a 60 dias. Reportagem Laísa Lopes. Quarto Poder. Meus amigos, podem esquecer a reforma tributária, viu? A verdade é essa. Para quem não sabe, a reforma tributária ela vai ser feita por meio de emenda constitucional. O que significa isso na prática? Que a votação dela na Câmara, Matheus, ela é mais dura no Congresso, né? Que é a junção da Câmara com o Senado. Basicamente, você tem uma votação em 2 turnos nas 2 câmaras. Ou seja, você tem que votar 2 vezes na Câmara dos Deputados e votar 2 vezes no Senado. Fora a quantidade de votos que aumenta substanciosamente. Qual a problemática? O Senado hoje está empenhado na CPI. Todas as forças, todo o trabalho do Senado diário está voltado para a CPI. Então, eu acho quase impossível, se não impossível, que esse ano a gente tenha alguma movimentação de fato sobre essa reforma. A única esperança que a gente tem, que eu me recordo, pode ser utilizado, não sei, é que o Senado já estava mais adiantado que a Câmara na questão da reforma tributária, pois eles tinham um modelo que ia se acoplar à proposta da Câmara. Então, caso antecipasse o movimento, como ele disse que se reuniu com o presidente do Senado, né, o presidente do Congresso, tá? Esse sim que, a meu ver, tem saído muito bem, inclusive nas conduções dos trabalhos do Congresso Nacional de maneira Pacheco. Até destacável, né? Porque ele é entre aspas, um novato a cenário nacional. Rodrigo Pacheco, que é do Democratas de Minas Gerais, ele tem se movimentado de maneira muito hábil, tá? Em respeito da minoria, adiantando as agendas, né? Não travou a CPI, deixou a CPI correr, porque a CPI às vezes se arrasta sobre temas, e não, essa CPI tem trabalhado de forma até bem articulada, mas isso e muito mais a gente volta a debater. Daqui a pouquinho a gente vai para os intervalos comerciais agora, e já a gente vai falar, sabe sobre o que, Matheus, a gente vai falar? Das ordens. Não adivinha, não. Motociata do Bolsonaro. 12h41, a gente volta daqui a pouquinho. Quarto Poder. Você sempre atualizado com o melhor conteúdo da notícia. Marano FM, você na melhor. Pedra, todo mundo ouve. Marano, a superpotência de Pernambuco. Marano FM. O Quarto Poder está sempre com você. Acompanhe nossos programas e matérias em nosso canal no YouTube, Twitter, Face e Instagram. Sua empresa está precisando de capital de giro? Tem planos para investir em novo negócio ou ampliar suas operações? Não consegue financiamento junto aos bancos ou investidores?
Conte com a Sedes Consultoria e Planejamento para solucionar os problemas de sua empresa. Afinal, são mais de 18 anos de experiência no mercado e mais de 500 projetos aprovados no Banco do Nordeste. Visite nosso site www.sedesconsultoria.com.br. Quarto Poder. Lucas Cavalcante. Isso aí, meus amigos, 12h43, voltamos agora. Eu vou começar convidando o nosso amigo Felipe Barros para entrar nessa polêmica. A gente teve aí no dia 12, sábado, aí, que seria dia dos namorados, essa motociata organizada aí pelos apoiadores de Bolsonaro e do próprio presidente da República, que também estava nesse ato. Segundo os apoiadores, e aí eu vou ressaltar aqui a deputada federal Bia Kicis, ela disse o seguinte, que tiveram 1,3 milhões de pessoas ali em cima de suas motos, aliás, pessoas não, 1,3 milhões de motos, foi isso? E aí ela disse que, inclusive, o Guinness Book, para quem não sabe, que é o livro dos recordes, o Guinness Book estaria lá para noticiar e registrar esse momento. As pessoas tentaram entrar em contato com a assessoria do Guinness e simplesmente eles disseram que não teve não essa solicitação para a gente acompanhar. E aí a Secretaria de São Paulo, a Secretaria de Segurança, que foi quem organizou ali o evento com dinheiro público, né? Diga-se de passagem, eles disseram que tinha 12 mil motocicletas. E eles ressaltaram o seguinte, tá? O dado que os bolsonaristas apontam como ter tido na possível motociata supera o número de motos em São Paulo, tá? Então, São Paulo tem registradas 1.217.665 motos. Eu não acredito que todos os motociclistas de São Paulo sejam bolsonaristas. Assim. Aí, Matheus, utilizam aquele argumento de que, não, porque vem muita gente de fora e tal. De fato, existe uma movimentação das outras cidades. Talvez esse número da Secretaria de São Paulo, os 12 mil, não seja coerente também. Né? Digamos que foi um número colocado à margem do que foi. De fato, haviam muitas motos ali. Agora, existe uma disparidade que me deixa preocupado, porque parece que essa turma tá viciada na mentira. Mas de 12 mil para 1 milhão é muito. Exatamente. Vamos dizer que teve 80 mil motos lá. Já é muita coisa. Vamos dizer que teve 80 mil motos. É um grande movimento, cara. Qual é o político que consegue reunir 80 mil motos? Entendeu? Se fez isso, fala a verdade. A gente conseguiu 80 mil motos, nenhum político fez isso, e parabéns. Agora, você vem jogar um número desse que é ridículo, não dá pra acreditar. A verdade, Lucas, é que a verdade nunca foi parceira do Bolsonaro, né? Nunca foi parceiro, ele nunca teve compromisso aliás, nem ele, nem a maioria dos políticos, tá? Não criminalizando a política, mas a gente sabe que, infelizmente, quando se trata dos dados, vai de direita à esquerda, todo mundo mente, né? É incrível como as coisas são assim, né? A gente, infelizmente... As coisas, infelizmente, são complicadas nesse sentido, muito por conta das mentiras, né? Quando a gente, por exemplo, senta com Ciro Gomes, tá? Sentou-se com Ciro Gomes. Todos os dados que ele aponta são falsos. É inacreditável. Isso aí é verdade. Não tem como debater política econômica com alguém que Você já deve ter visto já os debates de Ciro Gomes. Ele às vezes solta umas porcentagens assim. E como você não tem o dado na hora lá, porque ele pega um dado que não tem como você verificar, um dado não verificável naquele momento. Temos que admirar a criatividade de Ciro Gomes, porque ele inventa na hora isso. Certa vez eu perguntei a um amigo meu que é campeão de debate nacional, tá? Eu falando com ele, perguntei, a única pergunta que eu fiz, ele estava dando uma palestra e perguntei ele é nona vez campeão, octa, eu não sei como é que fala, 9 vezes campeão brasileiro de debate, e ele me disse o seguinte, eu disse, como é que ganha de alguém num debate sério como Ciro Gomes? Aí ele disse, olha, não necessariamente você vai ganhar, tá? Porque se ele inventa um argumento na hora, é difícil você desinventar o argumento que ele inventou. Então,
como é que eu vou desmentir Bolsonaro com 1.200.000 motos se não tem nem 10%? Não tinha 120 mil motos, por exemplo. Não tinha 120 mil motos. E o problema, assim, que eu vejo, pelo menos nas últimas mentiras aí do presidente, por exemplo, a do Tribunal de Contas da União, que ele disse que tinha um relatório em que 50% das mortes do Covid, na verdade, não eram por Covid, eram por outra causa que não a doença. E aí, a gente, em seguida, o Tribunal de Contas da União desmentiu isso, né? O Guinness Book, pelo que o pessoal tentou entrar em contato, eles não fizeram acompanhamento, né? Até porque não existe esse acompanhamento prévio. Você prova que o recorde através de fotos, vídeos e imagens aéreas, que é como você calcula. Inclusive, Matheus é economista, sabe a importância das métricas, né, para você poder medir o que acontece. E como é que é feito o cálculo de uma situação dessa? Você pega ali a Avenida Paulista, que foi utilizada para fazer essa movimentação, você vai pegar uma quantidade ali de metros e vai ver a densidade de pessoas por metro quadrado e calcular o restante da área. É assim que se faz. Você não pode ter um número exato. E aí a Bia Kicis, ela é tão... acho que é a rainha da fake news do Brasil, porque ela falou um dado exato lá, 1.300.000, e ainda botou vivo alguma coisa, né? Ou seja, ela mentiu assim de forma descarada. Exatamente, e os dados são do Ministério da Infraestrutura também, tá? Não tem como falhar nisso. O nome que eu queria falar é Enia Campeão, quando você é 9 vezes... Talvez o esporte saiba disso, né? Os torcedores do Náutico não saibam muito, mas... do Santa sabe, Arnaldo tá dizendo aqui. Sabe nada, Eu sei que... Podemos dar uma notícia muito... Deixa eu só fazer um comentário também, Matheus, a respeito disso. Vai, Felipe. Que eu acho que você pontuou muito bem essa questão da quantidade, né, aumentada, e eu me questiono a mesma coisa que Lucas. Por que esse vício em mentir? Vou dizer aqui para os nossos ouvintes, tá? O vício em mentir é uma doença que é chamada de mitomania. Tá? Tem alguma coincidência aí com... A mitomania é o vício em mentir. Então, realmente o apelido do presidente vem muito a calhar, né, Lucas? Eu quero deixar claro de novo. Um movimento feito por Bolsonaro em São Paulo foi fantástico, reuniu um número enorme de motos. Mas não precisa mentir, cara. Se ele falasse a verdade, ele ia levar no peito essa e tudo tranquilo. Mas ele fez questão de mentir, assim, não faço ideia por que aumentar. Pois é, e eu acho que, assim, se for para ir pro Guinness, a gente poderia ver, assim, essa questão da mitomania, né? Quantas mentiras aí por curto espaço de tempo eles conseguem falar, porque desde a campanha, se a gente for observar todas as mentiras aí que o governo encampa, eu vou lhe dizer, é mentira demais, meu amigo. Se for botar no quilo, tem quantas arroba aí, Lucas, de mentira? Me diga. E assim, a gente vê... Se não me engano, o New York Times fazia isso com o Bush, tá? E também fez isso com o ex-presidente dos Estados Unidos, o Trump, mas eles começavam desde o Bush até o Obama, quantas mentiras o presidente atual dos Estados Unidos falava. E teve números absurdos do Trump nos últimos anos dele como presidente, que superava a cada 100 palavras, acho que isso aí é um quadro permanente do New York Times. Eles fizeram desde Bush, de fato, mas fizeram com Obama também. Sim. E aí é engraçado isso, no total de mentiras, para você ver como é a percepção. No total de mentiras, o Barack Obama, ele mentiu mais do que o Trump, sendo que a intensidade da mentira não era medida, né? E a velocidade, né? O Obama ficou 8, né? E o Trump ficou 4. É muito complicado. Pois é. E outra coisa que a gente tem que ficar atento também, pessoal, é porque essas mentiras, elas não são só nessa questão de manifestações, né? Elas vão muito além, né? Elas chegam inclusive a questão de sobrevivência, questão de remédios, né, para combater o coronavírus. E a gente cansou de receber essas mentiras aí pelo WhatsApp. Ontem mesmo eu ri muito que eu recebi uma mentira aqui no grupo de uma doutora Marcela Pereira, tá? Uma médica PhD que tinha trazido conhecimentos, uma brasileira, e quando eu fui verificar, era uma atriz pornô. Ou seja, as pessoas passam essas mentiras e não conseguem verificar realmente
a veracidade dos fatos e simplesmente compartilham informações que podem causar danos sérios à saúde das pessoas, né? Com certeza. Inclusive desacreditar, né, o uso da vacina, como foi desacreditado pelo atual presidente, o uso da máscara, como foi desacreditado pelo atual presidente. Assim, aquela palavra na Bíblia, né, que ele coloca, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, eu acho que ela também, a mentira pode escravizar, tá? Tem um ditado que diz que o homem é dono do que fala, mas não, dono do que cala, mas escravo do que fala. A gente tem que ter muito cuidado com o que a gente fala e faz. O Fernando Henrique, certa vez, eu já citei isso aqui antes, que ele dizia, olha, quando você é presidente da República, não importa a sua opinião, importa como você vai colocar ela. Não existe opinião pessoal enquanto você está no cargo da presidência da República. Olha, tem uma frase que é muito interessante, eu tenho destacado aqui, que eu já sabia que a gente ia falar disso, de Joseph Goebbels, que ele foi ministro da propaganda de Hitler. Vê o que ele dizia. Uma mentira contada 1000 vezes torna-se uma verdade. Meus amigos, tenham cuidado. Propaganda política, às vezes, como o mundo do PSB, que eu não acredito, também ela permeia o mundo político, né? Infelizmente. Mas quem fala um pouco sobre uma outra questão, dessa vez internacional, é a Adriana Mesquita. O novo governo israelense deve aprofundar o isolamento do governo Bolsonaro. Com a palavra, a jornalista Adriana Mesquita. A queda de Benjamin Netanyahu em Israel no último domingo deve aprofundar ainda mais o isolamento do presidente Jair Bolsonaro no mundo. Bolsonaro tinha um alinhamento pessoal político e ideológico com Netanyahu. A relação com o ex-premier era carregada de elogios e apoio público. Agora a vitória do nacionalista de direita, Naftali Bennett, dá um novo capítulo às aproximações com Israel. O cientista político e professor da Universidade Presbiteriana Mackenzie, Rodrigo Prando, acredita que elas tendem a ser menos amigáveis. O Brasil hoje está numa condição de excluído da cena política internacional por opções do próprio governo brasileiro, que decidiu pelo alinhamento automático, não com países, mas com líderes dentro daqueles países, se esquecendo de que as pessoas estão no poder e este poder é transitório nas democracias. E essa perda de mais um aliado na política internacional trará alguns impactos para o Brasil. No caso da saída do Trump e da eleição, e depois que assumiu Joe Biden, já num primeiro momento o Brasil sofreu pressão por conta de questões ambientais e recentemente houve uma doação de vacinas excedentes dos Estados Unidos para muitos países e o Brasil ficou de fora. Então fica claro que todo o esforço do presidente Bolsonaro e das relações exteriores sobre o bolsonarismo de atacar o Joe Biden e de não reconhecer a sua vitória trouxe consequências para o Brasil. Pode ser também que isto ocorra no caso de Israel. Fora a relação estremecida com o presidente dos Estados Unidos e com o novo governo israelense, Bolsonaro também não é bem visto por líderes europeus. Na América do Sul, ele também não tem aliados. A China é outro país que não vê com bons olhos declarações de membros do governo brasileiro. Agência Rádio Web de Brasília, Adriana Mesquita. Quarto Poder. Só retomando aqui, antes da gente adentrar nesse assunto que foi noticiado pela Adriana Mesquita, eu estava falando agora, no caso do Bolsonaro, com o Matheus aqui em off, e para deixar claro para o ouvinte, tá? A gente não tem absolutamente nada, nem tá em lado nenhum aqui. A gente critica todos os partidos, critica PT, principalmente PT. Isso aí é uma questão pessoal minha. Acredito eu que o PT seja foi péssimo para a história do Brasil, mas acho também que Bolsonaro não está sendo bom. Então acho que ele está sendo péssimo igual. Não, eu acho que igual não. Isso aí, claro, opinião própria minha. Mas aí a questão das motos, né, da motociata, isso é uma questão para quem é apoiador do Bolsonaro também ver. Né? Eu acho que é necessário fazer uma crítica interna. Façam crítica a quem apoia o presidente, porque quem noticiou essa notícia aí da Bia Kicis, do Guinness Book, foi a Bia Kicis, que é deputada federal, apoiadora de primeira hora do Bolsonaro. Né? O movimento foi sim um grande movimento, haviam diversas motos. Talvez a Secretaria de São Paulo tenha diminuído, colocado o número a menos ali, tudo bem, mas a gente sabe que 1,3 milhões de motocicletas não é um número verdadeiro, né? Fica muito óbvio. E aí
é o que o Felipe estava dizendo, que eu coloquei aqui, é um vício na mentira. Então, eu acho que é necessário que o grupo bolsonarista, e aí inclusive os eleitores vão lá na sua base e digam, ó, deputado, tem para que isso não? Tem para que tá mentindo? Não vão, né? E uma coisa que deixa claro aqui, né? Bom, já que ele se evangeliza tanto, né? Mistura-se tanto política e religião, principalmente no governo Bolsonaro, coisa que não deveria seguir assim, né? A gente deveria separar as coisas, lembrar que Lutero, né, dividiu isso, mas não parece que aconteceu, né, para esse pessoal, é de que se leiam a Bíblia, leiam também que lá tem escrito maldito o homem que confia no braço do homem, né? A gente não deve se apegar com A ou com B, a gente tem que buscar a verdade de fato, não ficar endeusando ninguém, né? Das últimas vezes eu vi coisas tentar vincular Bolsonaro à Bíblia, enfim, não sei se é bem por aí o caminho. Mas uma notícia não tão boa, tá? Principalmente para o Agreste, é a questão da vacinação, tá? A chegada das vacinas que iam vir para cá vão ser adiadas. Quem dá a notícia é o Alan Barbosa. Os 3 milhões de doses de vacinas da Janssen não vão chegar ao Brasil nesta terça-feira, conforme foi anunciado pelo Ministério da Saúde no último sábado. A expectativa é de que as doses cheguem ao país ainda nesta semana, em 3 remessas. No entanto, a pasta espera a confirmação da data por parte do laboratório. O motivo do adiamento da entrega não foi divulgado, nem pelo Ministério da Saúde, nem pela Janssen. A FDA, que é a Agência Reguladora de Medicamentos dos Estados Unidos, ampliou o prazo de validade das doses que devem ser enviadas ao Brasil. Os imunizantes venceriam no próximo dia 27 de junho, mas teve a validade prorrogada para 8 de agosto. A Anvisa também ampliou na noite desta segunda-feira o prazo de validade da vacina da Janssen, de 3 para 4 meses e meio. O Ministério da Saúde tem contratos para receber 38 milhões de doses da Janssen neste ano. As entregas estavam previstas para ocorrer apenas entre julho e dezembro. Diferente dos outros imunizantes utilizados no Brasil, que precisam de 2 doses, a vacina Janssen é aplicada em apenas 1 dose. O imunizante é produzido pela Johnson & Johnson e a proteção contra casos graves da doença é de 85%, segundo estudo realizado em janeiro deste ano. Agência Rádio Web de Brasília, Alan Barbosa. Quarto Poder. Pois é, meus amigos. Comemoramos um pouco antes, mas chegará, tá? Tenho certeza que ela chegará, mas não foi ainda. Acho que uns dias a mais, uns dias a menos, com certeza fazem diferença na ponta da linha, né? Mas a gente esperou tanto que só o fato de saber que tem uma... Não perdamos a esperança, né? Só o fato de saber que tem uma força ativa trabalhando para que essas vacinas cheguem no Agreste já é importante para a gente. E é claro, aqui a gente não pode deixar de fazer essa crítica ao atual governo do estado, que não priorizou a vacinação no Agreste. Pelo contrário, priorizou na capital, região metropolitana, onde talvez aí você tenha um número maior de votantes, como o Felipe já colocou em outras oportunidades. Eu verifiquei também ontem uma notícia que em Fernando de Noronha eles já estão vacinando as pessoas acima de 18. Eu sei que Fernando de Noronha é uma ilha e tem poucos habitantes, né? Dá para você adiantar, mas nós estamos enfrentando uma grave crise aqui no Agreste, né? Então, se pode se adiantar em certas localidades, por que não fazer, né, nos locais que estão realmente precisando de fato disso? Por que não acelerar nesses municípios pequenos aqui do Agreste, por exemplo? Acho que você pegar 2 ou 3 municípios pequenos aqui da região, daria a população da ilha, né? Você pega, sei lá, Brejão, por exemplo, uma cidade pequena, Terezinha, a gente tem outros aqui na região, talvez o próprio São João aqui do lado, entendeu? Aí você acaba desafogando Garanhuns, né, que está recebendo esses doentes também. Exatamente, Felipe, exatamente, porque aí você acaba com o problema naquela cidade, né, e isso é uma coisa que o governador tem toda a autonomia para fazer, né? A gente não pode também culpar, por exemplo, o presidente da República em algumas circunstâncias, porque nesse caso específico,
o Estado ele tem a autonomia de distribuir as doses da forma que ele quiser. A distribuição de doses não foi feita de forma proporcional, ou seja, você calcula a porcentagem de população ali das regiões e envia para o estado todo igualmente. Não foi feito dessa forma. Foi feito, pelo que eu vi, de acordo com o número populacional, sem muito afinco nessa questão da proporcionalidade. E aí o que acontece é que no final o Agreste acabou sofrendo uma crise pandêmica, aí uma espécie de onda que levou muita gente que a gente conhece aqui. Na verdade é atrasada, né? Atrasado. E aí o que acontece é que o Agreste está sofrendo, né? Então cabe também ao governador, no momento que uma determinada micro-região está sofrendo mais, enviar mais vacinas para lá para tentar finalizar esse problema. As vacinas da Janssen já são um avanço grande, e a gente também aqui parabeniza os políticos que fizeram esse papel de solicitar, né? A gente viu recentemente aí a Raquel Lira, que é prefeita de Caruaru, liderando esse pedido, e me parece que rendeu frutos, né? Apesar de estarem aí um pouco atrasados. A gente torce para que as coisas se acelerem da melhor maneira possível, até porque os estudos apontam que se a vacinação do Brasil tivesse iniciado muito antes, aí culpa do governo federal sempre, não deixamos esquecer disso, vidas teriam sido poupadas. Mas por hoje é só, meus amigos, vamos encerrando por aqui. Quero dica de livro e filme de Lucas hoje, tá? Eu vou indicar um livro que foi indicado ontem aqui pela Priscila Krause, que é nossa colunista, deputada estadual, sobre Marco Maciel, tá? Um livro de Rivaldo Paiva. O nome do livro é Uma História de Poder, Marco Maciel, tá? E o filme que eu vou indicar, eu assisti esse final de semana, simplesmente fantástico, é Corações de Ferro, Fury, é um filme aí que retrata um pouco da Segunda Guerra Mundial. Um filme lindo com Brad Pitt, conta uma história bem bacana. Netflix, eu acredito? Isso, tem na Netflix. Com certeza. 1h06, vamos encerrando por aqui e voltamos amanhã, se assim o bom Deus permitir. Você ouviu Quarto Poder, seu programa jornalístico com credibilidade e imparcialidade. Marano FM. Em Sanharó, todo mundo ouve. Marano, a superpotência de Pernambuco. Flashes, glamour, babados e até confusões. Na nossa programação, você fica ligado no Drops dos Artistas. Drops dos Artistas. O documentário